No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Raquel, em um momento de fúria e dor, expulsa Maria de Fátima de casa após descobrir mais uma de suas mentiras. A empresária, cansada das manipulações da filha, grita: "Você passou de todos os limites! Some da minha casa e da minha vida!" Do lado de fora, Maria de Fátima cai em prantos, humilhada, sem saber para onde ir. Enquanto isso, Renato enfrenta uma crise profissional ao perder 2 importantes contratos de trabalho, deixando-o apreensivo com o futuro da agência. Algo está errado. Estão pulando fora sem explicação. Desabafa com Solange, que tenta acalmá-lo. Raquel, tomada pelo arrependimento, procura Ivan para se desculpar pelas acusações e desentendimentos do passado. Paralelamente, Leila, tentando se manter próxima de Marco Aurélio, oferece seus serviços como contadora para ajudá-lo a reorganizar seus negócios de lavagem de dinheiro, despertando o interesse do empresário, que enxerga na proposta uma oportunidade estratégica. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Mais tarde, Raquel confronta Odete Reutemann e se espanta com a reação da socialite ao sair em defesa de Maria de Fátima. "Você não entende o mundo em que ela quer viver. Deixe-a crescer sozinha, Raquel", afirma Odete, em tom provocador. O estopim ocorre quando Raquel reencontra a filha às vésperas do casamento e, tomada por desespero, rasga o vestido de noiva de Fátima diante de todos, dizendo: "Você não merece vestir branco." Abalada, Maria de Fátima procura consolo em César, que tenta confortá-la. Afonso, ao saber do episódio, age de forma protetora, abraçando a noiva e prometendo defendê-la. Seguindo os conselhos de Odete, Maria de Fátima se aproxima de Celina, mas a farsa desmorona quando Cecília revela que foi ela quem roubou os documentos de Sarita. Celina, em choque, promete tirar satisfação. Decepcionado com Heleninha, Tiago começa a beber e vira pinguço. "Hoje eu vou beber essa garrafa toda." Um novo e doloroso ciclo de autodestruição terá início, desta vez envolvendo Tiago, o jovem neto de Odete Reutemann, que acabará imitando o comportamento da própria mãe, Heleninha. Depois de anos convivendo com a figura materna envolta em escândalos por causa do álcool, Tiago chegará ao limite. O que deveria ser mais uma noite tranquila entre amigos se transformará em uma cena digna de tragédia. Ao retornar para casa, o rapaz se deparará com a mãe completamente embriagada, cambaleando pelas ruas, abraçada a uma garrafa de uísque e alimentando um cachorro de rua com pedaços de pão molhado em bebida. A cena o deixará em choque. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" perguntará ele, estupefato. Heleninha, com a voz arrastada e os olhos marejados, tentará justificar sua presença ali com frases desconexas. Eu só queria dar um passeio, ver as estrelas", murmura ela, tropeçando na calçada. Tiago não conterá a revolta. "Não é possível, mãe. O que é que você tanto procura no fundo dessa garrafa de uísque? A vida tá aqui fora e você insiste em fugir dela." Mesmo envergonhada, Heleninha reconhecerá o erro. "Você tá certo. E eu tô errada, meu filho. Eu sou uma droga de mãe", dirá, tentando se levantar, mas cambaleando. Tiago, no entanto, surpreenderá ao adotar uma atitude inesperada. Em vez de ajudar a mãe a se recompor, ele tomará a decisão mais destrutiva possível. "Me dá um gole aí." Diante do espanto da mãe, ele arrancará a garrafa de sua mão e tomará um grande gole, engasgando logo em seguida, mas sem demonstrar arrependimento. "É isso que te consola? É isso que você escolhe todo dia no lugar de mim, do vovô, de todo mundo que ainda acredita em você? Então hoje eu vou te imitar, para você ver como é bom", declara ele com um olhar desafiador. Logo em seguida, Tiago atravessará a rua e entrará em um boteco, ignorando os protestos de Heleninha, que corre atrás dele gritando: "Amigo, me vê uma garrafa de uísque aí, por favor." "Não! A garrafa inteira!" exigirá o rapaz, batendo a carteira sobre o balcão.
O garçom, confuso, hesita por um momento. Você tem certeza, garoto? Perguntará. Eu nunca tive tanta certeza na vida. Me serve essa porcaria logo, Heleninha. Em prantos, tentará arrancar a garrafa da mão do filho. Pelo amor de Deus, Tiago, não faz isso. Você não merece isso. Eu já tô destruída. Você não. Suplicará. Mas Tiago estará decidido a se afundar. Qual é o problema, mãe? Você gosta tanto de beber. Coloca tudo em risco só por isso, não é? E tem bom gosto ainda. Uísque importado, 12 anos. Hoje eu vou descobrir que sabor tem esse tal alívio que você vive procurando, dirá sarcástico. E então começa o ritual da decadência. Tiago se senta em uma das mesas do bar, derrama o líquido âmbar no copo e observa o movimento da rua. Beber deve ser muito bom. Eu quero entender qual é a graça, mãe. Eu vou beber muito. Hoje eu vou beber essa garrafa toda, mãe, diz, olhando fixamente para Heleninha, que chora em silêncio. A mãe, vencida, apenas observa o filho sair cambaleando pela calçada com a garrafa nas mãos. Tiago atravessa a rua, entra em uma praça mal iluminada e se senta sozinho em um banco. A cada gole, sua lucidez vai se esvaindo e os pensamentos se embaralham em sua mente. Ele começa a rir sozinho, depois a chorar. Você virou piada, Tiago. Igual ela. Igualzinho ela, murmura, debruçado sobre os joelhos. Horas depois, a garrafa já estará pela metade. Tiago, completamente bêbado, mal consegue manter os olhos abertos. A madrugada avança silenciosa quando 3 rapazes se aproximam. São trombadinhas da região, conhecidos por assaltar bêbados desatentos. Tiago nem percebe o perigo. Olha o filhinho de papai dando vexame aqui, rapaziada, debocha um dos marginais. Outro puxa o celular do bolso de Tiago, que só então reage. Ei, me devolve isso, tenta dizer, levantando-se trôpego, mas mal consegue se equilibrar. Um dos agressores o empurra de volta ao chão. Tá querendo bancar o valentão agora, playboy? Os 3 começam a agredi-lo, com tapas, chutes e empurrões. Tiago tenta proteger o rosto com os braços, mas está sem forças. Socorro! Para! Murmura, caído no chão de terra batida. O barulho atrai um morador que liga para a polícia. Em poucos minutos, uma viatura se aproxima com a sirene ligada. Os agressores saem correndo antes de serem identificados. Os policiais descem e encontram Tiago desacordado, com o rosto sujo, os lábios sangrando e o olhar perdido no nada. Um dos agentes tenta acordá-lo. Garoto, você me escuta? Pergunta, enquanto o outro chama uma ambulância. Enquanto isso, Heleninha anda de um lado para o outro na frente do bar, desesperada, olhando para os lados e perguntando aos poucos frequentadores da rua se alguém viu seu filho. Ele saiu com a garrafa, não sei para onde foi. Eu devia ter impedido, mas ele me odeia. Repete, aflita. Quando a sirene da ambulância soa ao longe, ela corre na direção do barulho, sentindo o coração gelar no peito. Na manhã seguinte, Tiago acordará em um leito de hospital, com curativos na testa e um soro espetado no braço. Sua primeira reação será tapar os olhos com a mão, sentindo vergonha. Heleninha estará sentada ao lado dele, com a maquiagem borrada pelas lágrimas, segurando a mão do filho enquanto ele dorme. Quando ele abre os olhos, ela tenta sorrir. Você tá bem? Graças a Deus, diz. Mas Tiago vira o rosto, incapaz de encará-la. Ao mesmo tempo, Odete Reutemann ficará sabendo do episódio através de um telefonema do hospital. A empresária, fria como sempre, reagirá com desprezo. Claro que esse garoto acabaria assim. Com uma mãe fracassada como a Heleninha, o que mais se esperava? Um príncipe da Noruega? Dirá, jogando o telefone sobre a mesa. Enquanto isso, Marco Aurélio será avisado por um dos médicos do hospital. Ele largará uma reunião importante para ir até lá, e ao ver o filho naquela situação, não conterá a emoção. Meu Deus, o que fizeram com você, meu filho? Murmura, acariciando os cabelos de Tiago. Heleninha se afastará ao ver Marco Aurélio entrar.
envergonhada demais para encarar o ex-marido. Dias depois, o episódio repercutirá entre os funcionários da TCA e nos círculos sociais frequentados por Odete. Os comentários serão venenosos. Primeiro foi a filha, agora o neto. Aquela família está podre por dentro, dirá uma socialite durante um jantar. Odete fingirá não se importar, mas por dentro ficará furiosa. Eu não vou permitir que o sobrenome Reutemann seja arrastado pela sarjeta dessa maneira, nem que eu precise agir com minhas próprias mãos. Enquanto isso, Tiago começará a se isolar. Deixará de frequentar a faculdade, não responderá às mensagens dos amigos e trancará a porta do quarto por horas a fio. Heleninha, tomada pela culpa, tentará se aproximar, mas ele apenas dirá: "Me deixa em paz, você conseguiu. Agora eu sou igual a você." A partir desse momento, a relação entre mãe e filho entrará em colapso. Heleninha sentirá que perdeu Tiago para o mesmo vício que a destruiu, e a dor disso será ainda maior do que todas as quedas que já sofreu. Solange vai ser a convidada que vai transformar o casamento de Fátima em um barraco inesquecível. O que era para ser o dia mais triunfante da vida de Maria de Fátima se transformará num verdadeiro circo de horrores, com direito à invasão inesperada, ofensas públicas, bofetada, vestido rasgado e uma cena que ficará marcada como uma das mais explosivas da novela. Tudo começará com uma jogada maquiavélica de Odete Reutemann, que resolverá apimentar a cerimônia de casamento entre o seu filho Afonso e a ambiciosa Fátima. A empresária, movida por um sádico prazer em humilhar seus inimigos, decide incluir Solange Duprat, ex-namorada de Afonso e rival direta de Fátima, na lista de convidados. Fátima, ao revisar os nomes, estranhará a presença da jornalista e imediatamente levará a questão até a vilã. "Eu não tenho ninguém para chamar, não. Mas eu olhei a lista e deve ter sido um equívoco do cerimonial. Só pode... porque o nome da Solange está aqui. Isso é um erro, não é?" dirá, entre nervosa e desconfiada. Com um sorriso malicioso, Odete responderá friamente: "É meu esse convite." Fátima, ainda mais confusa, reagirá com incredulidade: "A senhora quer que ela vá na igreja?" E a resposta virá carregada de veneno: "Claro! Qual é a graça de vencer se os nossos oponentes não estiverem lá para assistir?" Mal sabe a dupla que o tiro sairá pela culatra. Solange, apesar de relutar a princípio, decidirá comparecer à cerimônia movida por uma mistura de raiva, desejo de confrontar a ex-amiga e, acima de tudo, por não querer parecer fraca diante dos dois. No dia do casamento, ela surgirá imponente na recepção dos noivos, chamando a atenção dos convidados com sua postura firme, olhar fulminante e um vestido vermelho sangue, desafiador. Assim que põe os pés no salão luxuosamente decorado, todos os olhares se voltam para Solange. Cochichos se espalham entre os convidados e até Afonso demonstra surpresa ao vê-la. Já Fátima tenta disfarçar a inquietação, mas o desconforto fica evidente. "O que ela veio fazer aqui? Isso só pode ser provocação", murmura para Odete, que, indiferente, apenas toma um gole de champanhe e diz: "Você queria vencer, não queria? Então aproveita, querida." Solange, sem perder tempo, cumprimenta Afonso com um beijo no rosto, lança um sorriso forçado e ignora solenemente Fátima, que se contorce de ódio por dentro. Porém, o auge do conflito virá mais tarde, quando Solange perceber que a noiva se afastou da festa e subiu sozinha para o ateliê. Sem pensar duas vezes, ela segue os passos da rival, decidida a acertar as contas ali mesmo, longe das câmeras e dos curiosos. Ao entrar no cômodo, Solange fecha a porta atrás de si com força. Fátima, que ajeitava o véu diante do espelho, se vira com um susto. "O que é que você está fazendo aqui, Solange?" pergunta, tentando manter o tom de superioridade. A jornalista responde com ironia: "Ah, eu vim te prestigiar. Se você tivesse me pedido ajuda, eu teria escolhido um vestido de noiva ainda mais romântico. Eu acho que você acertou a linha do look, mas foi um pouco tímida.
eu teria dobrado o tamanho da cauda, investido mais no bordado, feito algo mais digno de uma farsa como esse casamento. Fátima finge rir, mas logo perde a paciência. Você tá se doendo por quê, Solange? Não é minha culpa se o Afonso se apaixonou por mim. O amor não se força, querida. Eu e ele somos almas gêmeas. O que vocês tiveram foi fogo de palha. Mas Solange, com os olhos marejados de raiva e mágoa, rebate com força. Você roubou ele de mim. Você armou, você se fez de vítima, se infiltrou na vida dele com mentiras. Você se aliou com a mulher mais podre desse país para conseguir o que queria. Mas saiba que o Afonso pode estar iludido agora, mas ele não é idiota. Alguma hora ele vai ver quem você é de verdade. Nesse momento, Solange cita a frase emblemática da trama. A gente pode enganar todo mundo por um certo tempo, mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Essa máxima nunca falhou, e vai funcionar no seu caso também. Fátima, provocadora, dá um passo à frente e dispara. Aceita que dói menos, Solange. Eu e o Afonso estamos felizes juntos. Você tem que ver como ele me beija, como ele diz que me ama. Na boa, me deixa ser feliz e vai bater seu ponto de operária padrão. Vai! A ofensa é a gota d'água. Solange, tomada pela raiva, grita: Eu te odeio, sua desgraçada! E desfere um tapa estalado no rosto da rival. Fátima cambaleia e cai no chão, fazendo cena e berrando por ajuda. Socorro! Socorro! Essa louca me agrediu! Grita teatralmente, atraindo a atenção de todos os convidados da festa, que começam a subir curiosos. Enquanto isso, Solange se aproxima novamente impiedosa. Isso é o que você merece, sua vaca! E ainda dá um puxão no véu de Fátima, arrancando-o com força. O objeto rasga e fica pendurado em sua mão, como um troféu de uma guerra particular vencida. Logo, Odete sobe as escadas acompanhada de Celina, Afonso e alguns seguranças. Ao ver a noiva jogada no chão, a matriarca da TCA finge espanto. O que está acontecendo aqui? Isso é um escândalo, diz, segurando o braço de Fátima. Afonso corre para ajudá-la, enquanto Celina encara a cena com olhos arregalados e um sorriso contido. Você ainda vai me agradecer por isso, Afonso, diz Solange, antes de sair andando, altiva, deixando todos atônitos. A notícia do barraco se espalha como pólvora. Convidados cochicham. Jornalistas tentam invadir o local e o que era para ser uma celebração se transforma em manchete. Mas o dano já estará feito. As primeiras fotos do tapa e da noiva caída circulam em grupos de jornalistas e logo a história vira assunto nos jornais e revistas. Barraco no altar, rival invade casamento e agride noiva, estampa a manchete de um tabloide. Raquel, que desde o início pressentia que algo daria errado, observa tudo de longe. Ela tá colhendo o que plantou, diz com pesar para Poliana. Já Gilda, ao saber do episódio, não esconde a satisfação. Essa menina precisava de um choque de realidade. Que bom que a Solange teve coragem. Enquanto isso, Afonso começa a refletir sobre tudo o que aconteceu. Ela estava muito nervosa, mãe. Mas o que a Solange disse faz sentido. Será que a Fátima realmente se aliou à senhora desde o início? Será que eu me enganei com ela? Questiona, inseguro. Odete tenta minimizar. Afonso, não dê ouvidos a uma mulher recalcada. Solange está desequilibrada, é só isso. Mas a dúvida já está plantada. Na rua, Solange caminha sozinha, com os sapatos na mão, o vestido amarrotado e o coração disparado. Apesar da confusão, ela não se arrepende. Foi libertador, dirá a si mesma, com um sorriso de quem finalmente disse tudo o que precisava. O barraco vira o assunto do dia, e o casamento que deveria selar uma união milionária se torna um dos maiores vexames da alta sociedade. E enquanto os convidados se dividem entre os que fingem que nada aconteceu e os que já estão postando tudo nas redes sociais, uma certeza fica no ar. Esse casamento está longe de ser o conto de fadas que Fátima sonhava.
Ainda nos dias que seguirão ao casamento, a confusão provocada por Solange se tornará o centro das atenções em toda a alta sociedade carioca. O escândalo será tema de colunas sociais, de programas de fofoca na televisão e até de editoriais velados em revistas de moda, com títulos como A Noiva de Vestido Rasgado e A Farsa do Amor Perfeito. Odete Roitman, preocupada com os danos à sua reputação e à imagem da TCA, tomará medidas imediatas para abafar o caso, ameaçando jornalistas e oferecendo acordos financeiros para manter os vídeos e as imagens do escândalo longe do público. No entanto, as consequências internas do vexame serão inevitáveis. Afonso, que já havia ficado desconcertado durante a cerimônia, começará a se afastar emocionalmente de Maria de Fátima. O jovem passará a ter sonhos estranhos com Solange, reviverá momentos do antigo relacionamento e se pegará pensando se tomou a decisão certa ao se casar com uma mulher que sempre esteve envolvida em tantas intrigas. A dúvida corroerá sua confiança. Fátima, por sua vez, viverá um misto de fúria e desespero. Trancada por dias no quarto da mansão, recusará visitas, comida e qualquer tipo de consolo. Em conversas com Odete, a jovem exigirá vingança. Essa mulher destruiu o dia mais importante da minha vida. A senhora prometeu que nada daria errado. A Solange vai pagar caro por isso. Berrará em lágrimas, jogando objetos pelo quarto. A vilã, com frieza, responderá: Você já venceu, querida. Agora é só manter a pose. Maria de Fátima finalmente conseguirá engravidar, coroando o casamento com Afonso com aquilo que sempre buscou: segurança, prestígio e, acima de tudo, acesso à fortuna da família Roitman. Desde o momento em que conseguiu laçar o herdeiro, a moça vinha cultivando o sonho de garantir sua posição na elite carioca, não apenas como esposa de um milionário, mas também como mãe do futuro sucessor de um império. A gravidez, cuidadosamente anunciada com dramaticidade, lágrimas e direito a café da manhã especial na mansão, será vista por muitos como a vitória definitiva da ex-feirante que renegou suas origens. Porém, o castelo começará a ruir com a visita inesperada de Celina. A tia de Afonso, mulher refinada e de fala contida, surgirá na porta da mansão com um envelope nas mãos e um olhar gélido. Fátima, sempre arrogante, sequer imaginará o conteúdo explosivo que virá a seguir. Você está com uma sorte desgraçada, minha filha. Engravidar logo agora, não é? Fátima, desconfiada, tentará se manter firme. O que a senhora quer insinuar com isso? A minha gravidez é uma bênção. O Afonso vai ser pai, e não poderia estar mais feliz. Mas a madame não perderá tempo com rodeios. Em um tom seco, deixará cair a bomba. Eu tenho certeza que esse bebê não é um Roitman. O meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril. O silêncio cortante tomará conta do ambiente. Fátima ficará pálida, tentando entender se aquilo era uma provocação, uma mentira ou uma tentativa desesperada de afastá-la do dinheiro da família. Não é possível. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo, Celina, rebaterá, com a voz oscilando entre o pânico e a incredulidade. Mas Celina manterá a calma, abrirá o envelope e mostrará um exame médico antigo, datado da adolescência de Afonso, em que constava claramente a infertilidade dele, como consequência da inflamação testicular provocada pela doença. Pode ler. Está aí. Nenhuma mulher engravidaria dele, nunca. É uma condição permanente, segundo os médicos. O chão sumirá sob os pés de Fátima. Ela, que sempre soube manipular, mentir e sair por cima, estará diante de uma armadilha que jamais imaginou: a verdade biológica. Por mais que tentasse manter a pose, a expressão de choque denunciará o medo. O que Celina fará com essa informação? Contará a Afonso? Divulgará para a imprensa? Ou usará para barganhar algo ainda maior? Você está blefando. O Afonso nunca me contou isso, nunca falou nada. Tentará argumentar. Mas Celina retrucará com precisão. Claro que não contou. Porque não quer acreditar.
porque isso o afeta como homem, mas ele sabe, e eu também. E agora, você também sabe, e sabe o que isso significa, não sabe? Eu quero que você peça o divórcio, exigirá a tia, sem alterar o tom de voz. Fátima, devastada por dentro, engolirá seco. O plano inteiro estava prestes a desmoronar. O bebê, que ela usava como trunfo, agora se tornava prova de traição. O jogo virou, e ela sabia disso. Tentando reverter a situação, a golpista vai recorrer à sua melhor arma, a lábia. Olha, dona Celina, a gente pode conversar. Faltam poucos meses para eu completar 2 anos de casada. 2 anos! O tempo mínimo para eu ter direito à pensão, à divisão de bens, aos euros da cláusula nupcial. A senhora entende isso, né? Eu não vou sair desse casamento de mãos abanando. Isso não é justo! Suplicará, misturando arrogância com desespero. Celina, no entanto, não se deixará enganar. Justo. Justo seria você sair daqui algemada por tudo o que já fez com essa família. Você acha que me engana, garota? Desde o início eu sabia quem você era, mas resolvi dar o benefício da dúvida. Tolice minha. Ela se levantará da poltrona com ares de superioridade e, com o envelope em mãos, deixará claro que aquilo era só o começo. Ou você some da vida do meu sobrinho, ou eu mostro esse exame para ele. E mais, coloco um detetive atrás desse suposto pai da criança. Vamos ver o que encontramos. A partir daí, Fátima entrará em colapso. Correrá para o quarto, trancará a porta e começará a se debater sozinha, olhando para o espelho como quem vê seu reinado ruir. A gravidez, que deveria ser a garantia de sua ascensão definitiva, se tornava a maior ameaça de sua vida. Quem seria o pai da criança? César? Sardinha? Um segurança da boate? A incerteza a corroía, pois nem ela mesma sabia ao certo. Nas semanas seguintes, a tensão entre ela e Afonso aumentará. O marido, sem desconfiar da traição, se mostrará encantado com a ideia de ser pai. Começará a fazer planos, comprar roupinhas, escolher nomes, e cada gesto amoroso será uma tortura para Fátima, que terá que fingir cada reação, cada lágrima de emoção. Celina, por sua vez, manterá a vigilância constante. Mandará investigar os passos da rival, acompanhar as consultas médicas, verificar o tipo sanguíneo do feto. Qualquer pista que a ajude a provar que o bebê não é da família. Enquanto isso, Fátima buscará meios de contornar a crise. Tentará seduzir novamente César, ameaçar pessoas do passado e até cogitar trocar o exame de DNA no futuro. Ao mesmo tempo, pensará em fugir, abortar ou até acusar alguém injustamente. Qualquer coisa para manter o status. Esse filho vai nascer com o nome Reutemann. Nem que eu tenha que passar por cima de todo mundo para isso, prometerá a si mesma, num momento de raiva diante do espelho. Mas quanto mais ela se esforçar para esconder a verdade, mais pistas surgirão. Um ultrassom revelará que a idade gestacional não bate. Um ex-amante do passado ressurgirá, com mensagens comprometedoras. E a desconfiança começará a se espalhar como fogo. Afonso, até então cego de amor, ouvirá rumores no clube, será abordado por jornalistas, receberá bilhetes anônimos. Até mesmo Odete Reutemann tomará conhecimento do escândalo prestes a explodir e se divertirá com a situação. Uma golpista sendo desmascarada por outra. Isso é o retrato perfeito do que é essa gente. Comentará debochada ao ler um dossiê que sua assistente terá montado sobre a gravidez de Fátima. E como sempre, Odete usará a bomba a seu favor. A pressão será insuportável. Fátima passará a ter crises de ansiedade, suores frios e pesadelos constantes. Nas ruas, começará a desconfiar de tudo e de todos. Qualquer pessoa que a encarar por mais de 3 segundos será para ela um potencial informante de Celina. Chegará ao ponto de revirar o próprio quarto à procura de escutas ou câmeras escondidas. Essa velha quer me destruir. Quer me ver arruinada. Mas eu não vou deixar, repetirá para si mesma, entre soluços e promessas de vingança. Afonso, por outro lado,
continuará envolvido com o encantamento da paternidade. Fará planos de viagem com o bebê, criará um quarto temático na mansão e até idealizará sessões de fotos para a chegada do herdeiro. Fátima, cada vez mais encurralada, começará a desenvolver gestos obsessivos, esconder ultrassons, fingir sintomas, evitar exames mais precisos e manipular médicos. Chegará a pagar um técnico para alterar digitalmente imagens do feto, tudo para sustentar a farsa. Enquanto isso, César reaparecerá em sua vida com cobranças. O modelo, desconfiado de ser o verdadeiro pai da criança, começará a pressionar Fátima por respostas. Você acha mesmo que vai me usar e depois me apagar da história? Eu tenho o direito de saber se esse filho é meu, exigirá. Ela, acuada, tentará despistá-lo com promessas vazias e ameaças. Se você abrir a boca, César, eu te destruo. Ninguém vai acreditar num modelo falido. Mas o rapaz não se intimidará. Cansado de ser manipulado, ele começará a juntar provas contra a ex-amante. Mensagens antigas, fotos comprometedoras e até recibos de encontros durante o período fértil. Se ela quiser guerra, vai ter. Mas dessa vez não sou eu quem vai sair perdendo, dirá ele a um amigo antes de buscar um advogado. Raquel desmascara Maria de Fátima para Afonso. Ela vendeu a casa que meu pai construiu com a vida inteira de trabalho. Tudo começará de forma aparentemente pacífica. Maria de Fátima demonstrará um comportamento mais introspectivo após retornar de Paris ao lado de Afonso, simulando arrependimento e saudades da mãe. Eu queria tanto que a senhora me perdoasse. Sinto falta da minha mãe, sabia? Afirmará, com olhos marejados, abraçando o noivo diante de Poliana. A encenação tocará o coração de Afonso, que acreditará estar diante de uma mulher em processo de mudança. Sensível ao sofrimento aparente da esposa, o herdeiro da TCA decidirá agir. Se você sente mesmo falta dela, então eu vou procurar a Raquel. Talvez eu consiga ajudar vocês duas a se entenderem. Toda família tem seus conflitos. E se você conseguiu se reaproximar da minha mãe, por que não da sua? Argumentará ele, antes de sair decidido para encontrar a sogra. Fátima, mesmo relutante, fingirá apoiar a ideia. Se você conseguir convencê-la, já fico feliz. Ao chegar à casa de Raquel, Afonso será recebido com certa frieza, mas também com respeito. A cozinheira não esperará por aquela visita, tampouco imaginará o teor da conversa. O jovem começará mencionando a saudade que Fátima diz sentir. Ela sente a sua falta, Raquel. Me disse que cometeu erros, mas que está arrependida, que ficou traumatizada com coisas do passado, com um namorado violento que a senhora teve em Foz do Iguaçu. A frase cairá como uma bomba nos ouvidos de Raquel. A expressão dela mudará imediatamente, seus olhos arregalarão em indignação, e o tom de voz ganhará firmeza. Namorado violento? Que namorado, Afonso? A Maria de Fátima nunca conheceu nenhum namorado meu em Foz. E, se quer saber, o único homem com quem me envolvi por lá foi alguém que ela sequer chegou a conhecer. Isso é uma mentira absurda. Surpreso, Afonso hesitará. Mas foi o que ela me contou, Raquel. Disse que você viveu com um homem perigoso, que batia em você. E por isso ela fugiu. Disse que vocês passaram por muita coisa. Raquel então decidirá pôr fim à fantasia da filha. A Maria de Fátima mente, Afonso. E ela mente muito bem, sabe por quê? Porque ela não sente culpa de nada. Nada. Você não tem ideia do que eu passei para reconhecer isso. Essa menina me envergonha. Ela vendeu a casa onde eu morava. A casa que meu pai comprou com uma vida inteira de trabalho. Você tem noção do que é isso? Me tirou de casa, do meu chão, sem me consultar, para correr atrás dos próprios interesses. Chocado, Afonso tentará entender. Como assim ela vendeu a casa sem te consultar? Isso é impossível, Raquel. Ela não teria esse direito. Ela tinha uma procuração, uma maldita procuração que eu dei quando achava que podia confiar nela. E sabe o que ela fez? Vendeu tudo pelas minhas costas. E não só isso. Com o dinheiro,
Ela foi atrás de um estilista, se meteu em festa de gente rica, mentiu para todo mundo dizendo que era filha de uma mulher rica, como se eu nunca tivesse existido. É essa a Maria de Fátima que você acha que conhece? O impacto da fala será visível no rosto de Afonso. Ele se levantará, caminhará até a janela e respirará fundo. Raquel, por sua vez, permanecerá firme, porém contida. Apesar da dor, ela escolherá não revelar ainda todas as trapaças da filha. E tem mais, Afonso, mas não vou entrar em detalhes. Tem coisa que eu prefiro que você descubra sozinho, até porque envolveria outras pessoas e não quero prejudicar quem não merece. O bilionário, tentando manter o equilíbrio, perguntará: Você acha então que ela só está comigo por interesse? Raquel responderá com uma calma cortante: Eu não preciso achar, Afonso. Eu vi com meus próprios olhos o que ela é capaz de fazer por dinheiro. E quando alguém mostra quem é, a gente tem que acreditar. Mas cada um aprende do seu jeito. Ele deixará a casa transtornado. Em vez de obter a reconciliação que buscava, terá saído com um turbilhão de dúvidas. A imagem de Maria de Fátima, até então lapidada pelas palavras doces e pelo charme, começará a rachar. No caminho de volta, Afonso tentará racionalizar. Talvez Raquel esteja magoada demais. Talvez esteja exagerando. Mas por que mentir sobre um namorado violento? E a história da casa? Enquanto isso, Raquel comentará com Poliana: Ele foi atrás de mim porque acredita nela. Mas uma hora a ficha vai cair. O Afonso só vai entender quem é a Fátima quando descobrir por conta própria. E olha, não vai demorar. Poliana, angustiado, perguntará: Você não deveria ter contado tudo? Não, porque ele tem que sentir com o coração. Se eu entrego tudo de uma vez, ele duvida. Agora, com a pulga atrás da orelha, ele vai começar a observar. Aí é questão de tempo. De volta ao apartamento, Afonso encontrará Fátima o esperando com um sorriso doce e uma falsa ansiedade. E então? Como foi? Ela falou? Vai me perdoar? O silêncio de Afonso será incômodo. Ele a observará por longos segundos, como se buscasse traços da sinceridade que acreditava ter visto. Fátima, percebendo o desconforto, insistirá: Você falou com a minha mãe, Afonso? Falei. Ela está bem. Disse que não quer conversar por enquanto, que precisa de tempo. Ele esconderá a verdadeira conversa, mas a dúvida se instalará com força. Ao virar de costas para tirar a gravata, Fátima aproveitará para enviar uma mensagem escondida em seu celular. Ela falou alguma coisa? Me avisa. Do outro lado da cidade, Raquel será abordada por Ivan, que questionará o motivo da visita de Afonso. Ela hesitará, mas contará parte do ocorrido. Ele veio falar da Fátima. Disse que ela sente saudade. Mas foi só tocar no assunto que eu descobri mais uma das mentiras dela. Agora disse que eu tinha um namorado que batia em mim. Você acredita? Ivan reagirá com incredulidade. Essa menina não tem limites. Mas você contou tudo para ele? Raquel negará. Não contei. Não quero envolver mais ninguém nisso. Mas acho que agora a verdade começa a aparecer sozinha. Ivan, apreensivo, lembrará. Você sabe que, quanto mais ela for desmascarada, mais perigosa ela fica. A Fátima não é de baixar a cabeça. E nem eu, Ivan. Agora é ela quem que se cuide. Nas cenas seguintes, Afonso começará a reparar em pequenas contradições da esposa. Um telefonema suspeito, uma mensagem apagada rapidamente, uma reação desproporcional ao mencionar Raquel. Ele comentará com Marco Aurélio que algo o incomoda. Às vezes eu sinto que estou casado com uma pessoa que eu não conheço. É como se cada história tivesse várias versões, e nenhuma delas fosse completamente verdadeira. O empresário, que já conhece as artimanhas de Maria de Fátima, desconversará. Mulher bonita e ambiciosa, Afonso. Tem que saber administrar. Elas mentem mesmo. Mas se for esperto, você tira proveito. O comentário deixará Afonso ainda mais perturbado. Pela primeira vez, ele sentirá que está completamente cercado de gente com máscaras.
E a única pessoa que parece ter falado com honestidade foi Raquel. Na sequência, Afonso começará a agir com mais cautela dentro do próprio casamento. Sem revelar a conversa com Raquel, passará a testar Maria de Fátima, propondo pequenas armadilhas para medir sua reação. Em um jantar a dois, soltará: "Você já me contou sobre Foz do Iguaçu, mas e a casa onde vocês moravam? Ficou com sua mãe?" Fátima, surpreendida, engolirá seco, mas tentará manter a compostura. "Ah, aquela casa era pequena, sem estrutura. Um horror. Minha mãe mesma quis vender, Afonso. Foi melhor assim. A gente precisava recomeçar." Afonso apenas assentirá, mas, por dentro, um alarme soará. Ela vendeu a casa, com uma procuração, e agora diz que foi escolha da mãe. Que mais ela inventou? Pensará.